Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você subsídios da Escola Bíblica Dominical. No próximo domingo nós vamos à Escola Dominical para aprendermos sobre Jonatas, um exemplo de lealdade. É a lição de número 6. Quero pedir para você subscreva no nosso canal e também visite o nosso site moldado.com, estudos e mensagens. No site você não só tem os vídeos, mas também o esboço de todas as mensagens, das leituras diárias da escola dominical e dos subsídios da escola dominical. Deus possa continuar abençoando a sua vida e você continue crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Quem era Jonatas? Jonatas era o filho mais velho de Saul, herdeiro ao trono de Israel. Mas Jonatas tinha uma diferença do pai. Saul era um homem ciumento, invejoso, falso. Saul era um homem cruel, sanguinário. Saul tinha um caráter que não agradou ao Senhor, não agradou a Deus. Aquele ditado que diz assim: tal pai, tal filho, com Jonatas e Saul não deu certo, porque Jonatas tinha o Espírito de Deus na sua vida. Jonatas foi totalmente contrário ao gênero do pai. Jonatas era cheio de graça, era justo, fiel, era sincero, corajoso, valente, era amigo leal e era também temente dos seus adversários devido à sua firmeza, devido à sua responsabilidade, devido à sua coragem como enfrentava os adversários. E ele conheceu Davi quando Davi lutou com o gigante Golias. Dali por diante, Jonatas e Davi criaram uma amizade sincera, uma amizade pura. Esta amizade ela é confundida pelos homossexuais, dizem que Jonatas e Davi tinham um relacionamento sexual, sem saber que Jonatas já era um homem casado, tinha um filho chamado Mefibosete. E a amizade de Jonatas com Davi não tem nada a ver com um relacionamento sexual entre os dois. Eles eram amigos confidenciais, eram amigos sinceros, honestos e amigos que compartilhavam as alegrias e os problemas juntos. Mas quando foi que Jonatas demonstrou a Davi a sua lealdade, a sua fidelidade àquela amizade? Quando Davi passava por perseguições, quando Davi estava enfrentando as angústias e as aflições da vida, sendo perseguido por Saul, e então vai nascer a amizade pura e sincera e verdadeira de Jonatas para com Davi. E Jonatas então passa a ser aquele amigo que confidenciava a Davi, que ajudou Davi a sair, a se livrar até de morte, porque Saul o perseguia para matar. A amizade entre Jonatas e Davi, ela foi aprovada por Deus, porque Jonatas era o amigo leal de Davi, homem segundo o coração de Deus para reinar o povo de Israel.
Era uma amizade pura, sincera e de muito respeito. Jonatas nos deixa a lição de um caráter sincero e leal. Ele era um homem de coragem. Seu pai era invejoso, era cruel, era sanguinário, mas Jonatas tinha um coração justo. Jonatas tinha o Espírito de Deus na sua vida. Ele morreu em uma batalha contra os filisteus, juntamente com o seu pai, provando a sua lealdade para com o pai, mesmo tendo o pai um caráter mau, um caráter que não agradava ao Senhor. Ele honrou ao seu pai, respeitou ao seu pai. Assim devemos ser nós. Devemos honrar nosso pai, porque é um mandamento com promessa, e um mandamento com promessa que prolonga os dias de vida daqueles que honram seus pais. Nós vamos ver aqui alguns homens também, homens que agradaram a Deus com o seu caráter, homens que Deus os chamou de amigo, homens que Deus os chamou de amigo devido ao seu caráter que agradava a Deus. Às vezes dizemos, somos amigos de Deus, e Deus tem nós como o seu amigo. Vejamos algumas características, alguns exemplos, algumas atitudes de alguns homens de Deus que foram chamados, que foram tratados como amigos de Deus. Nós sabemos que na Bíblia há muitos homens e mulheres, jovens, que percebemos que a sua vida era uma vida de caráter justo, que agradava a Deus, e vemos que Deus o tinha como amigo. Mas nós vamos destacar aqui alguns que nós conhecemos mais e que nós podemos ter em nossa vida, moldar em nosso interior também este caráter para sermos chamados por Deus o seu amigo. Nós vamos começar por Enoque, capítulo 5, e o versículo 22 de Gênesis diz que Enoque andou com Deus. Em Gênesis 5 e 24 diz que e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque aparece quase nada na Bíblia Sagrada, mas nos deixa uma lição, nos deixa um exemplo que traz alegria para todos nós. A lição que ele passa para nós é que quando nós andamos com Deus, nós estamos mais perto de Deus. É uma oportunidade de nós termos Deus sempre conosco. Então vamos andar com Deus. Andar com Deus é estar com Ele, é fazer a vontade dEle, é viver para Ele, é ter um caráter que agrada a Ele. Assim Enoque andou com Deus, muito perto de Deus. Então Deus o tomou para si. Abraão, Isaías 41, versículo 8, Deus fala na boca de Isaías dizendo, porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo. Tiago, capítulo 2, versículo de número 23, ele também escreveu dizendo, cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Abraão foi amigo de Deus, e ele nos deixou um exemplo de fé. Deixou-nos uma lição que crer em Deus não é somente falar que crê em Deus, mas é colocar em prática a nossa fé. E assim fez Abraão, quando ele foi provado por Deus,
quando Deus pede seu filho Isaque para ser sacrificado, Abraão imediatamente obedece a Deus, e ele obedece a Deus crendo que mesmo das cinzas Deus traria de volta o seu filho Isaque. Abraão foi um homem de fé, ele continuou crendo, e não só foi neste momento de crença, antes do nascimento de Isaque, ele creu que Sara e ele podiam gerar um filho mesmo da idade em que eles estavam, porque para Deus nada é impossível. Então Abraão deixa-nos aqui um exemplo de fé a ser também praticado por nós. O escritor aos Hebreus, o capítulo 11, o versículo 6, ele vai dizer que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Então nós precisamos moldar em nós, criar em nós essa fé que Abraão teve, essa fé que Abraão permitiu em sua vida e praticou na sua vida, colocando em prática. Assim também nós devemos ser. Moisés, Êxodo 33:11, diz: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Moisés nos deixou exemplo de humildade e de muita intimidade com Deus. Moisés foi humilde porque, como que Moisés demonstrou a sua humildade já na sua chamada, quando Deus o chama para uma grande missão. Moisés diz a Deus não ser capacitado para tão grande missão, mas Deus o capacita. A humildade de Moisés também foi demonstrada pelas perseguições que ele teve durante a jornada pelo deserto, principalmente as perseguições de Corá, querendo tomar o ministério de Moisés, até que Deus destruiu a Corá, sua família, e mais 250 homens que perseguiam a Moisés. Ele sofreu outros tipos de aflições, de angústia, que provaram que ele era um homem humilde. As reclamações do povo de Israel no deserto. O povo reclamava porque faltava água, reclamava porque faltava pão, reclamava porque faltava carne, reclamava porque o sol estava muito quente, estava ardente, reclamava, enfim, muitas murmurações no deserto. Mas Moisés permanecia firme, porque ele tinha uma missão, e a missão que ele tinha que cumprir exigia a sua humildade diante de tantas perseguições, diante de tantas aflições e angústias que ele passava. Ele falava com Deus, cara a cara, e era tão amigo de Deus que um dia ele pediu para Deus: quero ver a sua face. E Deus disse para Moisés: olha, Moisés, fica atrás daquela rocha e olha pelaquela brecha, eu vou passar e você vai poder me ver. Então Moisés ali pôde ver a glória de Deus, ele pôde ver a face de Deus, ele pôde ver a glória de Deus. Veja como Moisés nos dá exemplo de humildade e de intimidade com Deus. Outro exemplo é Davi. No primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 14,
Samuel vai dizer para Saul: porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Davi era amigo de Deus, era homem do coração de Deus, que Deus havia escolhido segundo o seu coração para reinar em Israel. Mas Davi tinha uma característica que todos nós precisamos de ter. Davi era um adorador intenso de Deus já desde a sua infância. Ele adorava a Deus, louvando a Deus com a sua harpa. Ele adorava a Deus quando ele cuidava das suas ovelhas. Ele adorava a Deus quando ele obedecia os seus pais. Ele adorou a Deus quando ele foi para o palácio tocar harpa e tranquilizar a perturbação que estava no coração e na mente de Saul. Ele adorou a Deus quando ele corajosamente enfrentou o gigante Golias e o matou. Davi adorou a Deus quando ele guerreava e vencia muitas e muitas batalhas. Adorar a Deus não é somente louvar a Deus. Há muitos na igreja que dizem: olha, o culto estava uma maravilha, mas o melhor momento foi o momento de adoração, de adoração, como se dizendo que o louvor para nós adorarmos a Deus, nós precisamos louvar a Deus. Não. Você louva a Deus você adora a Deus em todos os momentos da sua vida. Você adora a Deus quando você vai para a igreja. Você adora a Deus quando você participa do culto, prestando atenção no culto, de uma forma com reverência ao culto, prestando atenção, participando. Você adora a Deus quando você presta serviços para Deus, não somente no louvor, mas também no ensino, na pregação, no evangelismo, na limpeza da igreja, na construção da igreja, do templo, enfim, na visita para um irmão, na ajuda ao irmão, nos dízimos, nas ofertas alçadas, na ajuda aos missionários, na oração a Deus. Quando você faz tudo isso e muito mais para o reino de Deus, em todo o tempo você está adorando a Deus. Você não adora a Deus somente na igreja, você tem que adorar a Deus em todos os momentos, no seu trabalho, em casa, com a família, com os amigos, se comportando de uma forma que agrada ao Senhor. Este é o verdadeiro levita. Porque as pessoas dizem que ser levita é ser cantor, ser levita é quem louva. Não. Ser levita é quem presta serviços para Deus. Dizem isso porque Davi reuniu 38 mil levitas para que cantassem no templo, para que cantassem no tabernáculo. E os levitas, eles foram escolhidos por Davi porque eles tinham esse ministério de servir e eles estavam à disposição de servir a Deus em qualquer ministério. Então Davi escolheu 38 mil levitas para não faltar louvores no tabernáculo. E era 24 horas de louvores a Deus. Saía um grupo, vinha outro. Saía um grupo, vinha outro. E assim, 24 horas de louvores ao Senhor. Mas não porque os levitas
cantavam era porque só aquilo, somente cantar é louvar. Eles prestavam um serviço, tinham um ministério de trabalhar para o Senhor em todas as áreas, não é? Então, Davi nos deixa exemplo de um verdadeiro adorador, um homem chamado por Deus, segundo o seu coração, ele era um verdadeiro adorador. Jó também, Jó capítulo 1, versículo 8, diz: "E disse o Senhor a Satanás", aqui Deus vai dar testemunho de Jó: "Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal." Deus dá testemunho de Jó, porque confiava em Jó, porque sabia que Jó não iria decepcioná-lo, porque tinha certeza que Jó não iria negar a sua fé, ele era o seu amigo, ele reunia características que moldam, que demonstram um caráter que agrada a Deus. Então ele dá testemunho de Jó. E Jó não decepcionou a Deus. Jó teve várias perdas. Perdeu a sua riqueza, perdeu a sua família, perdeu os seus amigos, quase perdeu a esposa e depois perdeu a sua saúde. Mas ele permaneceu crendo, dizendo: "O meu Redentor vive e ele virá." E assim ele permaneceu na fé. Quantas pessoas, não precisa nem perder tudo isso, um problema mais simples que for, eles já se desviam da fé, eles já param de ir à igreja e começam a viver uma vida sem Deus, uma vida apóstata. Então, vamos acatar aqui o exemplo de fidelidade que deixou Jó. E o exemplo de fidelidade que Jó deixa, a fidelidade, ela é uma característica única para nós, se quisermos viver a eternidade. Então vamos ser fiéis a Deus, fiéis aos nossos familiares, fiéis à igreja, fiéis na família, fiéis com os amigos, aproveitando esta fidelidade, aproveitando essa demonstração, este exemplo de Jó e trazendo para o nosso coração, para a nossa vida. Jesus Cristo é o nosso fiel amigo. Jesus Cristo conhece tudo, sabe a nossa mente, intenção do coração, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele é Deus, ele conhece tudo, ele deixou todos os exemplos e todas as lições, ele deixou para que nós agora pudéssemos viver uma vida, ter um caráter para agradar a Deus. Mas nós vamos destacar aqui a oração de Jesus. Jesus nos deixa exemplos de oração. Jesus se comunicava com Deus de uma forma tão intensa, de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão gloriosa, que os discípulos, uma certa feita, disse: "Senhor, ensina-nos a orar." Jesus não ensinou os discípulos a orar. Jesus ensinou os discípulos como orar. E a partir daquele momento, os discípulos então seguiram este exemplo de oração que o Senhor lhes dera, adorando ao Senhor em primeiro lugar, santificando ao Senhor, contando detalhes de suas necessidades e de suas dificuldades na vida diária e cotidiana, perdoando
as pessoas em suas orações para que também fosse perdoado por Deus. E enfim, pedindo a proteção de todos os males para que fossem livres de todas as tentações e pudessem ter uma vida sempre protegida por Deus. Isso Jesus ensina como orar. Nós devemos orar com o coração, contar para Deus, conversar com Deus, falar com Ele, contar, ser sincero para Ele nos momentos de oração, contar aquilo que nós estamos sentindo. Se você sente inveja de alguém, diga para Deus: Senhor, eu estou invejando de tal pessoa, eu não quero esse sentimento na minha vida. Seja sincero, Deus sabe. Se você sente ira, se você sente-se amargurado, ressentimentos por alguém, diga para o Senhor que você está ressentido, que você está odiando alguém, que você está irado com alguém e você não quer esses sentimentos na sua vida. Seja sincero na oração. Deus vai te dar vitória. Você vai conseguir moldar na sua vida um caráter que vai agradar a Deus e Deus vai te chamar seu amigo. Paulo também foi um amigo de Deus. Por quê? Porque Paulo demonstra convicção de que Deus estava com ele e em suas cartas dirigidas às igrejas, ele sempre dizia: faça como eu faço, olhe para mim, imite a Deus, olhando para mim. Ele chamava para si a responsabilidade porque ele tinha certeza que ele vivia uma vida que agradava a Deus, porque ele agradava ao Senhor com as suas obras. Ele demonstrava isso. Ver Paulo agir, ver Paulo trabalhar, ver Paulo fazer a obra de Deus era como ver Cristo fazendo as obras de Deus, porque Cristo estava sendo expressado na vida dele e por isso ele chamava o povo a olhar para ele e fazer como ele estava fazendo, porque fazendo como ele estava fazendo era como se estivesse fazendo como Cristo queria que fizessem. Paulo, ele se dedicou tão intensamente para ser amigo de Deus, para moldar comportamentos e um caráter que agrada a Deus, que ele nos deixou exemplos e deixou também lições escritas para que hoje nós pudéssemos ler e guardar na nossa vida e colocar em prática na nossa vida diária os seus exemplos. Tiago capítulo 4, versículo de número 4, Tiago diz assim que quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Quem são os amigos do mundo e quem são os amigos de Deus? Os amigos do mundo fazem a vontade do diabo. João capítulo 8, versículo 44, Jesus Cristo disse aos fariseus: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Os amigos do mundo querem satisfazer o diabo com as suas obras, fazem a vontade de Satanás quando cumprem, sem mesmo perceber, eles cumprem, eles fazem o que Satanás quer que façam. Qual é a missão do diabo? Matar, roubar e destruir. Há muitas pessoas que matam os outros com as suas línguas, fuxicando, fofocando, dando falsos testemunhos, são mentirosos, são desonestos com as outras pessoas e acabam por
denegrir a imagem das outras pessoas, matando até as pessoas com a sua língua. Há pessoas que roubam a alegria dos outros, pessoas que estão em paz com Cristo, com mensagens pessimistas, com mensagens negativas, levando as pessoas a ter influências más em suas vidas, roubando a alegria daqueles que estão vivendo uma vida feliz com Cristo. É por isso que nós devemos estar sempre cheios do Espírito Santo, para não sermos destruídos por essas pessoas que querem roubar a nossa alegria, a alegria que temos com Deus. Há pessoas que destroem também a vida dos outros, destroem famílias, destroem pessoas. O mundo destrói as pessoas, as influências do mundo, tudo que há no mundo destrói. Os amigos do mundo é de acordo com as práticas mundanas. Nós queremos continuar aqui, porque João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 2, o versículo 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se nós quisermos que Deus nos chame de amigo, se nós quisermos continuar sendo amigo de Deus e que Deus nos chame de amigo, não podemos amar o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amar o mundo é amar o pecado. Amar o mundo é viver na prostituição. Amar o mundo é ser desonesto. Amar o mundo é não ser leal com os amigos, com a família, com a igreja. Amar o mundo é viver uma vida abominável, é viver uma vida pecaminosa, é viver uma vida irresponsável à palavra de Deus. Então, quem ama os amigos do mundo, eles estão de acordo com as práticas mundanas e por isso o amor de Deus não está nele. Os amigos do mundo satisfazem os desejos da carne. Gálatas 5,17 diz, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Os amigos do mundo têm a alegria de satisfazer a sua carne, vivem dos desejos carnais, não são cheios do Espírito Santo, não alimentam a sua alma com a palavra de Deus, e por isso são carnais, por isso são materialistas, por isso são egoístas, por isso são soberbos, por isso são pessoas que não têm comunhão com Deus, que não têm caráter cristão, que não agradam a Deus com as suas obras, com a sua língua, que não agradam a Deus com a sua mente, que não agradam a Deus com nada e não são chamados amigos de Deus. São, como Tiago disse, inimigos de Deus. Os amigos do mundo preferem satisfazer a sua carne, preferem agradar a sua carne. O apóstolo Paulo, se eu não me engano, escrevendo aos Efésios, ele disse, não vos embriagueis com vinho em que há contenda. E ele estava dizendo aqui justamente isso. O vinho em que há contenda, agradar a carne. Mas você seja cheio do Espírito Santo. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, dominamos a carne. Vencemos os desejos carnais, aquilo que desagrada ao Senhor. Quando estamos cheios do Espírito Santo, conseguimos vencer o mundo e tudo o que nele há. Então vamos buscar mais de Deus, buscar ser cheios do Espírito Santo. Os amigos de Deus fazem a vontade de Deus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, diz, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Fazer a vontade de Deus
é viver uma vida santa. O apóstolo Pedro, ele disse: sede santo como Deus é santo. Ser santo é viver uma vida separada do pecado, é se separar daquilo que desagrada a Deus. Ter uma vida de santificação nos leva ao céu, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então precisamos de uma vida santificada para que Deus nos chame de seu amigo. Os amigos de Deus vivem de acordo com a palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 22 diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes da palavra. Ouvir a palavra é uma coisa, mas só ouvir não basta. Precisamos ser cumpridores da palavra. Precisamos buscar de todos os meios cumprir, fazer a vontade de Deus, obedecendo a sua palavra. Porque se nós não fizermos assim, Tiago continua dizendo, é como se um homem olhasse para o espelho, contemplasse o seu rosto natural e depois quando ele sai, ele não se lembra mais de nada, e assim é aquele que ouve a palavra e não a cumpre. Ele está dizendo: sede cumpridores e não somente ouvintes da palavra. Se nós fizermos assim, vamos moldar em nós, através da palavra de Deus, nós vamos moldar na nossa vida, no nosso interior, um caráter que vai agradar a Deus, e com certeza Deus nos chamará seu amigo. Os amigos de Deus satisfazem a Trindade divina quando sacrificam a sua carne para agradar o seu Criador, que é o nosso maior amigo, o Pai Celestial. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, o versículo 16, ele disse: não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se nós somos templo de Deus, se nós somos igreja, e se nós somos o templo do Senhor, devemos então cuidar desse templo para que o Espírito Santo habite nesse templo, para que Jesus habite nesse templo, para que Deus habite nesse templo. Então precisamos sacrificar a nossa carne. Como que nós sacrificamos a nossa carne? Nos enchendo do Espírito Santo. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, você sacrifica a carne, você coloca ela em sacrifício, você a vence, você a domina, porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. E quem está cheio do Espírito Santo vence o mundo, vence a carne, vence o pecado e molda no seu interior um caráter que agrada a Deus, e Deus então chamá-lo-á de seu amigo. Queremos ser amigos de Deus, queremos que Deus nos chame de amigos, então vamos seguir o exemplo de Enoque, andar com Deus. Vamos viver a fé de Abraão, não é? Vamos ser humildes, como foi Moisés, ter a intimidade que Moisés tinha com Deus, vamos ter também. Vamos ser adoradores de Deus, como foi Davi, um verdadeiro adorador. Vamos ser como Jó, fiéis a Deus, porque a fidelidade ela é a característica única para você viver a eternidade. Você precisa ser fiel, fiel a Deus, fiel à igreja, fiel ao amigo, fiel às pessoas que te cercam, que estão ao seu redor,
fidelidade é característica única para você, para mim, para nós vivermos a eternidade. Vamos orar, seguir o exemplo de Cristo, orar às madrugadas. Quando tudo estava em silêncio, Jesus ia orar, ia buscar a presença de Deus. Assim devemos nós fazer, passar momentos a sós com Deus, orando e buscando a Ele. Paulo nos deixou exemplos de como ser íntimos com Deus. Ele reuniu todas essas qualidades e outras mais para se tornar um amigo de Deus, para que Deus o chamasse de amigo. E Deus confiou a Paulo uma missão gloriosa, o apóstolo dos gentios, que evangelizou o mundo da sua época. E ele fez o seu trabalho, cumpriu a sua missão, reuniu essas qualidades na sua vida com tanta intensidade que acabou nos deixando exemplos de obras feitas, como também lições escritas para que hoje nós lêssemos e obedecêssemos os seus conselhos e as lições que ele deixou quando escreveu as suas cartas às igrejas. Então, vamos fazer assim, vamos ser amigos de Deus. E assim como Jonatas foi leal amigo de Davi, mesmo sabendo que o trono de Israel seria dele, porque Saul o desocuparia, mas ele via em Davi o rei de Israel, o seu amigo, que poderia muito bem ser o rei, e assim ele foi. E como eles foram amigos, assim devemos nós ser também amigos de Deus e ter e fazer e moldar em nós um caráter que agrada a Deus, com características de um caráter cristão, e sermos então chamados por Deus de seu amigo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, e até a próxima oportunidade com mais subsídios da Escola Dominical.